Olá, meus amigos, olá, meus amados. Nós estamos aqui no segundo programa Pare e Pense. E hoje nós estaremos trazendo o tema sobre o que é e quais são os sintomas da síndrome de burnout. Eu recebo aqui com muita alegria ao Dr. Frank Butt. Ele é um amigo e neste dia ele vem para que nós possamos entender a respeito dessa síndrome, que apesar de ser tão pouco conhecida, tem assolado grande parte das pessoas, da nossa humanidade, prejudicado e muito aquilo que nós podemos, como seres humanos, viver ao melhor do nosso potencial sobre a face da Terra. Eu cumprimento então nesta tarde ao Dr. Frank. É uma alegria tê-lo aqui. Alegria nossa, pastor. Que bacana. Então eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é a especialização, as especialidades aqui do Dr. Frank. Ele foi formado em 1989. Já tem uma vasta experiência, né, atuando na área da medicina. Ele é especializado em cirurgia geral, gastroenterologia, endoscopia digestiva e cirurgia laparoscópica. Ele também é pós-graduado em gestão empresarial e o seu TCC, e é por isso que nós trazemos esse tema então aqui neste momento, o seu TCC é sobre a síndrome de burnout. E nós vamos falar agora a respeito e conhecer o que é essa síndrome. Doutor, o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, pastor Bruno, nada mais é do que um esgotamento físico e mental que atrapalha a vida profissional do indivíduo. Burnout significa, traduzido ao pé da letra, queima total, ou seja, a pessoa se esgota, ele se queima, ele fica zerado. Ele Nós perde podemos suas dizer forças. que a pessoa entra em colapso. Entra em colapso, exatamente isso. E aí ela perde o sentido ela das tem- atitudes. Tem várias fases, né? Começa pela perda gradativa da produtividade no trabalho. Ela começa a se afastar, ela começa a ficar irritada, ela começa a não produzir aquilo que ela deveria produzir no seu trabalho, e assim por diante, até chegar num ponto de ser até confundido com uma doença mental grave. Olha só. Doutor, como pastor, nós temos, por necessidade, conhecer a mente do ser humano, né? Não só as questões relacionadas à religião, mas conhecer o ser humano, porque um dos trabalhos que exerço é poder estar com muitas pessoas compartilhando a respeito de muitos temas, de muitas dificuldades. E eu lendo, tive então conhecimento que esta síndrome de burnout, ela tem a ver com a questão de trabalho realmente, né? Com a questão totalmente ligada com a parte profissional do ser humano, é isso mesmo? Exatamente. E por incrível que pareça, chega até estudos mundiais, mostra que até 80% pode ser cometido dessa síndrome. Tá? E 60% são profissionais da saúde, pastores e padres. Olha só que interessante. Tem uma estudiosa, ela é psicóloga, tem vários currículos amplos, chama Roseli Kunin, que ela escreveu um livro que chama Olhando para quem cuida dos outros. Um olhar um olhar de quem cuida dos outros, do próximo. Tá? Porque talvez assim, a questão seria que o ser humano que cuida de outro ser humano, ele tem um desgaste maior. Porque ele tem que lidar não só com as relações, né, vamos dizer assim, pessoais, com suas relações sentimentais, mas ele também tem que lidar com o sentimento dos outros, né? Justamente. E como os dias estão difíceis, né? Não sei se você se lembra, 2 anos atrás, alguns pastores norte-americanos suicidaram. Sim. Você lembra disso? Isso aconteceu em vários pastores aqui no nosso país também, né? Isso. Com certeza, eu comentando com um amigo meu que é padre, o padre Jurandir, que hoje está em Pacaembu, ele falou que a gente que não ficava sabendo o número de padres
que eram cometidos, né, com desgaste mental, físico, de relacionamento, e eram tratados, se tornavam alcoólatras, suicidáveis. Que a mídia não mostrava isso, mas tinha bastante caso, infelizmente. Então aquele que cuida do outro precisa ser cuidado às vezes. É verdade. Aqui em Tupã, especificamente em nossa cidade, nós, né, que fazemos parte da diretoria, do Conselho de Pastores, nós temos essa preocupação. Confesso, né, que nós estamos conversando sempre atentos a pastores que perdem o seu rendimento, que se isolam, que se afastam, né, que tem algum problema e não consegue administrar. Então, quando nós ficamos sabendo, de pronto, nós já nos preparamos para visitar e poder atender em alguma necessidade esses pastores também. Isso nós fizemos ano passado, acho que com 3 ou 4 pastores, né? Esse ano também estamos tentando visitar um pastor que se isolou totalmente e não quer nos receber. E provavelmente, pelo que eu tive lendo, né, eles podem ser que eles estejam com essa síndrome, né? Porque uma das características é o afastamento, né? O isolamento. Não é verdade? Verdade, isso mesmo. Verdade. Doutor, o senhor disse que essa síndrome ela tem assolado 80% da população mundial, da população ativa, vamos dizer assim, justamente. Correto? De 60% a 80%. Isso é muita gente. Muita gente. Isso é muita gente. Então nós podemos dizer que o nosso mundo está doente, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né? Eu tenho um amigo que é médico também, que ele disse que nós teríamos que colocar sertralina na caixa d'água da Sabesp. Fluoxetina, né? Então nós sabemos que isso é uma realidade. E o senhor como doutor, eu como pastor, né? Nós temos vivido essa realidade. Porque as pessoas nos procuram, e quando nos procuram, é em função de problemas, né? Como o senhor falou, o senhor sendo especializado aí em gastroenterologia, né? Com certeza muitos dos problemas são relacionados pela ansiedade, por questões psíquicas, né? Isso, como que tem sido, como que as pessoas têm chegado em seu consultório? Geralmente é o seguinte, todos nós temos um órgão de choque, né? E uns, quando é acometido de uma pressão psicológica, uma pressão no trabalho, até mesmo no relacionamento familiar, ela vai ficar tensa, ficar nervosa. Alguns têm torcicolo, Sim. Outros têm dor de cabeça, outros têm dor no peito, outros têm diarreia, outros têm dor no estômago. Então a grande maioria que me procura, às vezes o problema é psicossomático. Ele está somatizando um problema psicossocial dele, né, para um problema orgânico. Representa que ele tem uma gastrite, de repente você faz a endoscopia até realmente tem a gastrite. Mas você precisa tratar a causa, não a gastrite, precisa tratar a causa da gastrite. É um problema social, é um problema econômico, familiar, um problema de relacionamento familiar, até mesmo um problema no trabalho. Sem dúvida. E o senhor acha que a religião ela tem conseguido ajudar a sociedade? Porque nós temos uma proposta, e quando eu falo de religião, estou falando da religião cristã. Nós temos uma proposta da religião em si, das lideranças, né, que se colocam para com a religião, elas ser um órgão orientador, ser um órgão consolador a partir da proposta que o próprio Jesus, que é a própria referência que nós temos. Se nós estamos tendo uma sociedade doente, onde está o nosso problema? Será que a religião tem conseguido ajudar? Vou até melhorar essa pergunta. Será que o problema está na religião? Ou o problema está na política, nessa liderança política que não dá uma referência para a população, que não gera uma esperança para o dia de amanhã? Pastor, a primeira coisa que a gente precisa colocar é o seguinte, que saúde não é ausência de doença. Correto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. E por minha conta eu coloco que tem que ser o bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo. Correto. Porque nós não somos só corpo e mente.
É verdade. A gente Nós tem um temos espírito, Temos alma, né? Temos alma, temos espírito. Muitas vezes é confundido alma e espírito, mas enfim, não vamos entrar nesse. Então, se a pessoa precisa apoiar, não é mais um tripé, no meu modo de ver, em 4 pés. Correto. Se ele está com o pé desse machucado, o banco, ele vai cair. Entendi. Se ele está bem economicamente, mas está mal socialmente, ele vai cair. Se ele está bem socialmente, economicamente, mas espiritualmente ele está mal, ele vai cair, vai adoecer. Então o doutor está querendo dizer que, na verdade, todos esses pilares ou esses tripés são importantes. São. Né? A religião é extremamente importante, religião cristã, né? Do qual nós comungamos e acreditamos. A política é algo importante, né? Que tem, em muitos momentos, e nem todos, mas muitos momentos, gerado um mal-estar social, né? Uma desesperança social. E também a questão de nós, socialmente, familiarmente, economicamente, que tudo está ligado. Tudo está ligado. Política, né? A tudo isso que nós temos falado. Então, E assim, é bom frisar também que o pessoal muitas vezes confunde a religião com a religiosidade. certo. Né? Explique para nós sobre isso, é interessante. É um porque tema que eu particularmente gosto bastante. A religião é aquilo que nos liga a Deus. Correto. E a religiosidade é aquilo que as igrejas, que a organização religiosa coloca a carga, coloca sobre o indivíduo. E muitas vezes, a gente que gosta muito de estudar aí a Bíblia, vê tudo, a gente vê lá os fariseus, o peso que eles colocavam nos judeus, Entendi. né, em termos da lei. O próprio eles- Jesus condenou isso, né? O próprio Jesus condenou isso. Então, às vezes, tem uma carga muito grande em cima do indivíduo, ele acaba se afastando da igreja, né, da religião em si. Então, A gente vê maus testemunhos aí de alguns nas lideranças, nas sim, lideranças. pastores, padres, A né? gente não, se o ser humano acaba, que é fraco na fé, ele acaba desanimando. Entendi. Né? Então o senhor está dizendo, para que a gente possa levar, né, aos nossos ouvintes a parar e pensar, né, que essa é a proposta aqui do nosso bate-papo, que, na verdade, o ser humano, ele deturpa a proposta inicial, Justamente, não é? justamente. Então, aquilo que era para nos ligar a Cristo, nos ligar a Deus, que é a religião, né, que é a proposta da palavra, né, que quer dizer religar, não é isso? Exatamente. O ser humano consegue, vamos dizer assim, fazer com que aquilo, em vez de ser algo positivo, Acaba se tornando negativo. negativo na vida do ser humano. A política acho que é igual, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né? Um dia pensaram numa organização de pequenos polos para se organizar melhor os centros urbanos que eram formados naquele momento. E aí vem o ser humano, não é verdade? E quer se dar bem. quer se dar bem. Em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Porque às vezes a gente pensa que corrupção é quando alguém vai lá e rouba algum valor, desvia algum valor. Mas não, todas as vezes que você, de alguma forma, manipula, isso é corrupção. Então, pastor, já que você tocou nesse assunto, deixa eu falar como é que funciona, meu modo de ver. Sim, por favor. Os que estão lá nos representando é reflexo da sociedade. Vou dar um exemplo agora aqui dessa semana. A gasolina, o combustível ia baixando. A gente falava, ó, caiu tantos por cento lá na distribuidora, caiu tantos, e não chegava aqui. Eu sempre passei no mesmo posto, perguntei, mas não chega, não faz, mas essa gasolina a gente pagou o preço anterior e tal. Essa semana falou, ó, vai subir 10%. Eu passei no posto, já tinha subido. Não era a mesma gasolina que a gente estava comprando? Creio que sim. Então isso aí é um reflexo. O dono do posto de gasolina não é nem daqui de Tupã, não é nem daqui de Tupã. Entendi. É de fora, mas é assim, essa é a ideia. Ó, o arroz vai subir. Você vai no mercado, já triplicou. É verdade. Ó, o arroz abaixou. Você vai lá falando, mas a compra é antiga. Então, todo mundo querendo levar vantagem. E não é diferente, né? Com Todo aqueles que nos mundo. governam. Você vê né? nessa pandemia agora aí, quantos médicos começou a vender essa cura É que não verdade. existe, Que não foram existe. presos. Com certeza, com certeza. E o interessante disso
que quando a gente fala em corrupção, a gente logo se lembra do mensalão, né? A gente se lembra de algumas campanhas aí feitas, né, pela Polícia Federal, mas a grande verdade é que desde você jogar um papel para fora de um carro, que aquele papel tem um período, né, para se deteriorar e ele polui, isso é corrupção. Né? E o pai que permite que o filho faça isso, ele está incentivando uma construção de um caráter que o resultado vai ser negativo. Justamente. Que é o que a gente tem visto. Né? O padrão da sociedade a respeito da política, a respeito da religião, nós podemos dizer, né, eu não quero generalizar, mas nós podemos dizer que é um padrão medíocre. Exatamente. Não é? A gente pensa a política quando alguém tampa um buraco na rua. A gente já se dá por satisfeito. E a gente não pensa na desesperança que nós vivemos em todos os aspectos da sociedade. De olhar para o amanhã e não conseguir enxergar nada. Que esses governadores, que esses homens que tinham a obrigação, na verdade, de darem a direção, porque eles não têm. Como é que alguém pode dar aquilo que não tem? Exatamente. Como é que alguém pode gerar aquilo que não sabe? Essa é uma grande questão. Né? Pode dar aquilo que não recebeu. Aquilo que não recebeu, aquilo que não buscou conhecer, aquilo que não entendeu, aquilo que os olhos não estão voltados, né? Porque muitas vezes como que a gente tem visto algumas lideranças? E aí nós vamos falar das políticas, vamos falar das religiosas também, nós podemos colocar todo mundo, porque são formadores de opinião. Como é que a gente pode fazer algo por alguém se o nosso olhar é um olhar simplesmente egoísta? Olhando para o próprio interesse, para os próprios benefícios, para o próprio grupo, né? Então isso é um problema muito sério que nós temos enfrentado, e aí eu particularmente que ando aí por muitos bairros, né, e acredito que o doutor também atenda pessoas de todas as classes sociais, a gente vê com muita tristeza, porque o problema da sociedade não é a fome. As pessoas acham que né? Fazer até campanha, e agora nesse momento o pessoal está fazendo campanha de arrecadação. Não é a falta de emprego, não é nada, assim, é a cultura. A cultura que foi empregada, né? É a cultura, a gente vem aí, uma cultura escravocrata. Sim, sim. Senhores feudais. Continua tudo igual. Continua aquela ideia, sabe? Eu fico assim, chateado quando eu vejo pessoas que tinham potencial grande para crescer, para ser alguém, para se desenvolver. Para se desenvolver, se acomoda. E fazem parte do sistema. Faz parte do sistema, tá bom. Os R$600 que o governo tá dando aí, tá bom. Tá ótimo, o pessoal tá feliz, inclusive. Inclusive, como o doutor falou, é muito triste, né? Nós vemos uma sociedade se contentando com tão pouco, né? Em todos os eu sempre conto essa história, se me permite eu vou contar. Por favor. Tinha chegado em Tupã aqui, fazia pouco tempo, atendi um cidadão no postinho de saúde. Aí fui prescrever, falou, doutor, me passa um remédio, tem no posto, você sabe, Tupã não tem indústria, Tupã não tem emprego, Tupã não tem nada. Ele falou mal, o que você faz? Eu falei, eu sou eletricista, eu sou encanador e tal. Eu falei, foi Deus que te mandou aqui. Eu mudei para uma casa agora, recente, casa de aluguel, tu tá com probleminha numa torneira, tem uma lâmpada que não acende, um troço. Mas coisa de 2 horas resolve tudo, eu te pago o dia, vai lá. Ele falou, hoje eu não posso, eu tenho que ver uns negócios. O que é? É triste isso. E na verdade, a gente percebe com esse sentimento assistencialista, né? Porque assim, a atitude assistencialista por parte dos governantes gera um sentimento assistencialista, sim, correto? Esse sentimento assistencialista, ele tomou conta da nossa sociedade. Isso é muito cômodo para os governantes, porque eles dominam e manipulam, justamente, usam isso para... Os americanos usam um termo seguinte: não existe almoço de graça. Ele te dá a cesta básica hoje, ele te dá a telha para você cobrir a tua casa, te dá o milheiro de tijolo, te dá o remédio hoje, mas lá na frente vai te dar a conta. É verdade. Ele vai te mandar a conta, porque o almoço não é de graça. E a conta é um voto errado. Né? É um voto pelo motivo errado, pelo propósito errado. Dinheiro, vai deixar de asfaltar, vai deixar de captar água, de tratar o esgoto. É verdade. Bom, no nosso país, vamos lá para a síndrome de burnout. No nosso país, existem estatísticas sobre a síndrome de burnout? A estatística que eu peguei é uma estatística mundial, especificamente para o Brasil, eu não vi. Mas acredita-se que tenha 60% cometido, principalmente profissionais da saúde.
Por que os profissionais de saúde? Acho que você vai perguntar isso aí. Sim, porque os profissionais de saúde... Porque eles são mal remunerados. O governo, o estado, o município não paga bem os profissionais de saúde. Com isso, eles precisam... trabalhar mais. A grande maioria dos enfermeiros tem 2, 3 empregos. Chegam a trabalhar 24 horas por dia, né? Ininterruptas. E como vai poder atender o paciente? Justamente, E como vai chega ter... uma hora, ele esgota. Se ele Então, como que você previne a síndrome? Descansos periódicos, férias, exercícios durante o trabalho, descanso durante o trabalho. E muitas vezes... estar com a família em momentos, né, de e não dá para tranquilidade. fazer isso. Se o cara tira férias do A e não pode tirar do B. Se ele tira do emprego B, ele não tira do emprego C. E assim ele fica Esse é um problema. trabalhando, tem uma hora que ele esgota. E vai o quê? Pro INSS. Aumenta as despesas do governo. Do governo. Seria o governo trabalhando contra o próprio, contra si mesmo, né? Justamente. O próprio sistema, né? E, bom, doutor, então nós temos em torno de 60%, e é muita gente, cometidos dessa síndrome. O governo... Esse 60% é mais na área de saúde. Mais tá? na área de saúde. Então, em outras áreas são menos a porcentagem. Eu não tenho esse número para te dizer. Mas... No meu TCC, nos estudos que eu fiz, são as referências que eu busquei, que eu não falaram do Brasil. Mas com certeza, em função de 40%, de 30%, de 20%... É alto, a gente sabe que é alto. São muitas pessoas que são Muitas cometidas. pessoas, Na verdade, muitas muitos não sabem o que Não ele sabe, tem. justamente. Acho que está depressivo, simplesmente tem uma depressão. Agora está na moda e vai tomar uma sertralina, igual você Entendi. Não tem um acompanhamento Tem um psicológico que é necessário, né? Eu tive atendimento. lendo que é... Às vezes não tem o profissional para dar o diagnóstico disso. Bom, os nossos governantes, e aí eu estou falando em escala federal, estadual e municipal, eles têm tratado esta síndrome como um problema de saúde pública, ou eles também não conhecem e não têm a capacidade, porque é uma questão de capacidade, né? Você não conseguir olhar, né, e detectar os problemas na sociedade, né? É muito complexo, esse negócio da saúde, do Estado, isso é muito complexo. Se você pegar assim as diretrizes do SUS, é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo no papel funciona. Se lê, você fala que está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Mas não funciona, na prática não funciona. E por que não funciona? Se normalmente são pessoas da área da saúde que são direcionadas a esses cargos. Funciona da públicos. seguinte maneira, a grosso modo. Sim. O Estado finge que paga, o médico finge que trabalha. Entendi. Então o médico é contratado para 20 horas semanais, ele vai fazer 8 horas, no máximo 10 horas na semana, metade. Ou seja, fica sem Sem ter como atender. como atender, porque não dá para atender. Não dá. Aí você tem aí, onde as diretrizes falam, vou falar de Tupã, fala que a gestão tem que ser municipal. Por incrível que pareça, acho que São Paulo tem 600 e poucos municípios, não sei, 642 municípios mais ou menos. Tupã é das poucas cidades que ainda não é gestão plena, que é semiplena. Ou seja, a prefeitura só cuida da primária, da saúde primária, Entendi. secundária e terciária do Estado. Então, quando você vai pleitear, negociar um hospital, vai negociar alguma coisa com a prefeitura, fala, não, mas essa parte é com o Estado. Aqui é semi. Na verdade precisa haver uma harmonia. Justamente. Normalmente não há diálogo. Não há o dinheiro que sai lá da União, vai até chegar aqui. E não o chega. problema... Tem os deputados que entram no meio, porque é o meio dele fazer a política, é não deixar que esse dinheiro chegue mesmo, para chegar através dele. É direcionar Muitas especificamente, vezes, né, para um Uns público. tempo atrás, o Hospital São Francisco recebeu 780 mil reais, aproximadamente, para comprar medicamento e materiais de consumo. O dinheiro chegou meio-dia. Quando foi 1h da tarde, os lobbies já estavam ligando, indicando a firma para comprar. Entendi. Foi comprada essa determinada firma, os medicamentos não vieram. Cheio de golpe, cheio de... Nós estamos vivendo um contexto em todas as áreas, do qual
esta política mal feita tem culpa, e aí a gente não pode dizer que não, porque a gente, quando passa a ter um pouquinho de esclarecimento e começa a buscar a conhecer algumas coisas, isso é natural que isso nos entristece, nos chateia, né? Nos movem até para que a gente possa tomar alguma atitude, ser essa voz profética, ou essa voz que grita por justiça. A gente entende que nós estamos em todas as áreas da sociedade corrompidos. Todas. E eu, como pastor, posso dizer tranquilamente que nós nos corrompemos quando nós afastamos o nosso coração da vontade de Deus. Nós só temos a capacidade de viver uma vida de justiça, de viver uma vida de solidariedade, de viver uma vida onde o próximo passa a ser uma referência para nós, quando nós recebemos de Deus, de Jesus, essa referência de cuidado, de amor. Nós entendemos esse perdão que nos proporcionou estarmos aqui hoje, que nos proporciona poder fazer alguma coisa por alguém. Então, é muito difícil, né? E aí a gente vê, em meio a tantos problemas, muitas pessoas, porque não são algumas, são muitas pessoas, procurando fazer alguma coisa de diferente. E a gente vê a luta dessas pessoas tendo que combater um sistema tão desproporcional, tão feroz, né? Um sistema... E muitas vezes você não pode fazer porque politicamente não é correto, entre aspas. Dentro do meio. Dentro do meio. Dentro do coleguismo, né? Você vê aí muitos governadores, muitos presidentes, prefeitos, não conseguem ou não conseguiram governar, fazer o seu... Porque aqueles que vão fazer a legislação não deixam. Sim. Ah, não, ele é um mau político, ele não soube fazer a política do bom relacionamento com os deputados. Ou seja, não deu para fazer os conchavos, o toma lá da cá. Como isso fosse a política. Como se isso fosse a política que tem que cuidar da população, né? Zelar a população, se resumir somente na tratativa entre o legislativo e o executivo. Justamente. É verdade. Doutor, nós então estamos aqui terminando. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua presença. Estamos aqui mais uma vez neste bate-papo, falando e deixando para que você possa parar e pensar. O intuito desse momento é que nós falamos a respeito de assuntos, de temas que são cotidianos, que assolam as nossas vidas, e que você possa pensar, que você possa abrir a sua mente, entender que você, como ser humano, como ser, tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, que a sociedade depende de você, que para termos uma sociedade saudável, nós precisamos primeiro termos famílias saudáveis, pessoas saudáveis, e que possa gerar então esse convívio social que todos nós esperamos, sentimentos e atitudes que nascem a partir de Deus, e talvez você não acredite, talvez você seja ateu, e nós respeitamos isso, mas nasceu a partir de um homem que caminhou, e ele chama Jesus Cristo, e ninguém nega, nem os historiadores negam isso, e que nós possamos viver, porque esse sistema, ele dá certo, ele funciona. Pessoas que têm vivido isso, situações que esses sentimentos são colocados em prática, elas têm dado certo, elas têm funcionado, elas têm sido referência e feito a diferença positivamente com a sociedade. Então, meu amado, pare e pense. E eu quero então agradecer, dar liberdade para o Dr. Frank poder fazer suas considerações finais, e nós então terminamos mais um programa neste momento. Eu que agradeço o convite, pastor, e gostaria de deixar um versículo bíblico que mudou minha vida. Por favor. No meu aniversário de 24 anos, no ano da minha formatura, minha mãe me deu um presente. Nesse presente tinha um cartão e dizia o seguinte: lembre-se do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e digo, nele não tenho mais prazer, antes que venha a velhice. Está lá em Eclesiastes 12:1. E eu demorei um pouco a entender esse verso, mas quando eu entendi, fez toda a diferença. E outra coisa que eu gostaria de dizer, que eu já disse: na hora de botar o votinho na urna, lembre-se, não existe almoço de graça. É verdade. A conta vem depois. E nós temos pago uma conta muito cara, desproporcional, né? Nós que somos pais, que prezamos o princípio familiar,
de vez em quando, eu posso dizer por mim, me pego pensando, como será essa sociedade para quando nossos filhos, né, estiverem ativos, trabalhando, exercendo sua função social? Como estará a nossa sociedade se todos nós não nos atentarmos e buscarmos realmente, em atitudes, fazer algo? Não é verdade? É verdade. Muito obrigado, doutor. Uma alegria poder recebê-lo. Amados, que você possa parar e pensar como você tem agido para que a nossa sociedade possa ser aquilo que você espera. Amados, eu quero convidar você a estar curtindo e compartilhando este vídeo. Também eu quero que você se inscreva no canal Pare e Pense. E vai lá no sininho, clique no sininho, ative as notificações e dizer que todas as quintas-feiras nós estaremos juntos para que possamos pensar sobre questões que têm de forma direta assolado a nossa sociedade. Pare e pense.